Olá, sou a professora Jane, eu trabalho na Pró-Reitoria de Extensão e estou trabalhando no setor de programas e projetos. E hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a escrita dos projetos de extensão. A gente trouxe algumas orientações para que vocês lembrem assim, o que é mais importante que não pode faltar de forma alguma, né, na sua escrita do seu projeto, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que você vai colocar são os dados iniciais da proposta. Você vai colocar o título e a data da vigência, né? Se você vai fazer o seu projeto no primeiro e segundo semestre, então você deve colocar até dezembro, mesmo que os alunos fiquem só até novembro, você coloca até no final de dezembro, porque você vai ter que fazer os relatórios, monitoramentos exatamente no período de dezembro, mesmo sem a presença dos alunos. E sobre o título, só quero alertar que não põe aquele título extenso, né, quase que colocando o objetivo central do seu projeto. Tenta colocar uma sigla, uma palavra, duas palavras que remetam, né, àquele assunto que você vai estar desenvolvendo, tá bom? Nos dados gerais, você vai colocar o curso de vínculo com o seu projeto, o instituto, a faculdade, o nome do coordenador do curso proponente, o nome do coordenador de extensão do instituto, faculdade ou da unidade, porque eles terão que dar uma ciência em relação ao seu projeto. E vai exatamente para o e-mail deles, né, para que eles possam fazer isso. Então, tem que ter o nome certinho lá para que o sistema possa, né, acessar essas duas pessoas. Também você deve colocar a área, a linha de extensão e os ODS. Você pode colocar 3 ODS, você deve procurar aquele primeiro que se enquadra mesmo à sua proposta e você tem mais 2 opções, né, para poder, às vezes, relacionar aí também com o que você vai estar desenvolvendo. Bom, depois vem o resumo, né? No resumo você vai colocar aquilo que dá, quando a gente lê o seu resumo, a pessoa já consegue entender exatamente o que você vai tratar no seu projeto, tá? E a ideia é escrever esse resumo depois que você já fez toda a proposta, para que você consiga colocar os principais itens, também pensando nas palavras-chave, né, que você vai estar escolhendo aí. Aí depois nós temos a estrutura da proposta. Na estrutura da proposta, a gente começa com o diagnóstico da situação-problema. Gente, o diagnóstico é muito importante. Tem que ser alguma coisa mais atual, né? Você pode até usar dados, né? Dados do IBGE, dados de alguma pesquisa que foi feita, ou dados de alguma pesquisa que você fez. Tá? Você pode até colocar dentro de um contexto um pouco maior, mas é importante que você trate do diagnóstico, exatamente de onde vai ser desenvolvido o seu projeto. Também nós temos a justificativa, que é um capítulo muito importante dessa escrita, né? Você vai colocar aí o seu referencial teórico. Nessa parte da justificativa, você vai tentar relacionar, tá, o diagnóstico com a linha de extensão, com os ODS que você escolheu. Você também não pode esquecer de dialogar com os documentos de referência da extensão, com o projeto pedagógico do seu curso e também de outros cursos, né, que forem parceiros. Dentro ainda da estrutura da proposta, e dentro da justificativa, você também vai falar um pouquinho sobre a relevância social, né? Nesse item é muito importante você abordar a questão dos seus beneficiários, ou seja, aquelas pessoas que serão atendidas pelo projeto, e mostrando qual que é a importância das ações para eles, né? Para o local onde eles estão inseridos. A relevância acadêmica também, você vai estar falando nesse item, né? Mostrando também qual que é a importância do projeto para os extensionistas, né? Para os professores envolvidos, até mesmo pensando a importância para a PUC. E também nesse item da justificativa, é interessante que você já aponte algumas questões da interdisciplinaridade. Ela pode até aparecer na metodologia, às vezes nos resultados finais, mas também ela pode aparecer aqui na justificativa, onde você vai estar fazendo uma interação das disciplinas, como que essas disciplinas vão conversar, também vai fazer uma interação com os cursos parceiros, né? Qual que vai ser o papel, não é simplesmente falar sobre cada curso, mas falar como que vai ser essa conversa, essa interação entre os cursos que vão participar da proposta. Dentro ainda da estrutura da proposta, nós temos a parte do objetivo geral. Gente, o objetivo geral, ele vai transmitir para a gente a ideia central da sua ação. Então, você vai colocar exatamente qual é o objetivo que você quer alcançar com todas as ações que você vai estar desenvolvendo no seu projeto.
E também os objetivos específicos, onde você vai estar apresentando as etapas, os passos do projeto, que serão, né, alvo, né, de você alcançar no final das suas ações. Lembra também, não podemos esquecer que para cada objetivo específico temos que ter uma atividade. E essa atividade vai estar relacionada num outro momento aqui dentro da nossa escrita. Então, tem que ter uma coerência dos objetivos específicos com as atividades que você vai relacionar também com o seu cronograma. Então, está tudo interligado e a gente tem que pensar nisso ao colocar aí os objetivos específicos. Lembrando que tanto objetivo geral como objetivo específico é sempre colocado com um verbo do infinitivo, né? Indicando sempre uma ação. Além também, né, de tudo isso que nós já vimos, na estrutura da proposta, também nós temos a metodologia, que é um campo importantíssimo, né? Você tem que tentar explicar na metodologia qual vai ser a sua abordagem metodológica para o seu projeto. Tentar detalhar, colocar as ações. Outra coisa importante, apresentar se as ações vão ser presenciais, híbridas, né? Quando acontecerão, aonde acontecerão, né? Quem participará, né? São os professores, são os extensionistas, né? A comunidade, são os parceiros. Então, você precisa deixar isso bem detalhado na metodologia. Também descrever as tarefas, as responsabilidades, né, dos participantes da equipe. Também, dentro da estrutura da proposta, nós temos a articulação com os componentes curriculares, né? Estão lembrando aí da curricularização, não podemos esquecer disso, né? E nós devemos, então, apontar dentro da proposta, explicar como vai ser articulado pelo menos um dos componentes curriculares do curso de vínculo ou do curso parceiro. E esses componentes curriculares podem ser as disciplinas de extensão, estágio, TCC, atividades complementares de graduação, e todas elas têm que estar relacionadas com as ações de extensão. Por isso que é muito importante que você converse, que você procure saber quais são as disciplinas, né, que estão como disciplinas de extensão nesse semestre, no seu curso, para ver o que você pode fazer de integração. Lembre, a curricularização é muito importante, né? E a gente vai estar usando também o projeto de extensão para estar executando a curricularização no curso. Ainda dentro da proposta, né, da estrutura da proposta, se o seu projeto for de continuidade, você vai ter uma aba, né, específica, onde você vai falar que o meu projeto é de continuidade, qual o nome do projeto, né, que está sendo desenvolvido atualmente ou que já foi desenvolvido, e você, então, vai colocar justificativa. Por que você acha que o seu projeto é tão bom que tem que continuar? Às vezes pode ser porque as ações não foram todas atendidas, então você vai estar explicando sobre isso. Às vezes, no decorrer do desenvolvimento das ações, você percebeu que existe uma outra janela que dá para atender mais alguém, mais algum setor, então você acha que é importante que ele continue para que você faça esses atendimentos. Às vezes, você pode também perceber que, dentro das atividades do projeto, né, você tem ainda outros beneficiários, né, que você pode atender numa outra escola, num outro setor. Então, tudo isso pode ser motivo para você dar continuidade ao seu projeto. E você tem que lembrar que é muito importante, você não pode copiar, colar, né? Você tem que rever, revisar os textos, atualizar, né? Às vezes o diagnóstico pode ser o mesmo, mas se você vai acrescentar um outro setor, uma outra escola, então isso tem que aparecer no seu diagnóstico, né? Aparecer na sua justificativa. Qualquer alteração, ela tem que aparecer na justificativa. Você tem que incorporar novas leituras, os avanços que você teve, né? As perspectivas obtidas a partir do projeto que você está desenvolvendo agora, também a partir dos resultados que você já tem alcançado. É interessante que você cite isso, os impactos, né, que você alcançou até o momento no dia da submissão. Lembre que é considerado um projeto de continuidade até mesmo se você desenvolver um projeto extraedital. Se ele foi desenvolvido até agosto, né, então começou as ações, né, até julho, então você pode colocá-lo a partir de agosto como de continuidade. Depois dessa parte da estrutura do projeto, a gente tem a parte do público do projeto.
né? A quem que nós vamos atender? Isso tem que ser muito claro, você tem que saber quem são, né? Quem é a escola, quem é a associação, quem são as pessoas, né? A quem que você vai atender, quem é a empresa. Isso tem que estar claro, porque você vai ter que caracterizar, né? Categorizar, quantificar, né? Também esses beneficiários diretos. Lembre que nós temos uma diferença, o beneficiário direto e o beneficiário indireto, né? Como que a gente consegue descobrir isso? Se o meu trabalho vai ser em uma escola e eu vou estar trabalhando com os professores, né? Então, os professores serão meus beneficiários diretos, enquanto os alunos, né, os outros funcionários, serão meus beneficiários indiretos. Se eu vou estar trabalhando em uma escola exatamente com os meus alunos, então os alunos serão os beneficiários diretos. E quem seriam os indiretos? Podem ser os professores, podem ser os funcionários, pode ser as famílias, né? Pode ser os irmãos, os pais. Então, a gente tem que definir a quem se destina, quem é o alvo do seu projeto. Esses são seus beneficiários diretos, né? E os indiretos, então, são aquelas pessoas que estão ao redor e que, de uma certa forma, serão beneficiadas. Então, a gente tem a memória de cálculo, que é importante que a gente lembre disso, né? Você vai multiplicar pelas pessoas, o número de pessoas que você acha que aquele indivíduo, aquele beneficiário pode estar levando as informações, pode estar trazendo alguma contribuição. Lembre também que os alunos que não são beneficiários de bolsa no projeto, eles não entram como beneficiários, tá? Eles entram como parte da equipe de recursos humanos. Bom, a participação dos beneficiários também você vai ter que relatar sobre isso, como que eles participaram na elaboração, na execução e na avaliação da proposta. Além disso, né, nós ainda temos o monitoramento e avaliação. É muito importante que você pense como que você vai monitorar as ações do projeto. E lembre, o monitoramento vai te levar, às vezes, a fazer mudanças. E isso pode estar acontecendo. E no monitoramento que você tem que fazer junto à PROEX, né, no final de cada semestre, nós temos o parcial e o final, você vai estar relatando, né, alguma percepção que você teve, alguma mudança que você teve que fazer. A avaliação, a gente vai fazer uma avaliação do projeto todo, junto aos alunos, junto, né, aos beneficiários, né, junto à comunidade, para que a gente saiba, né, se realmente nós alcançamos ou não esse objetivo. Nós já estamos chegando agora quase no final da escrita do nosso projeto. Falta mais algumas coisinhas importantes que nós temos que colocar. Primeiro, parcerias internas e externas. Nas parcerias internas, nós temos que lembrar que, se vamos usar um laboratório, né, da universidade, tem que ter uma parceria, né? A gerência daquele laboratório, daquele setor, tem que saber que vai ser usado tal dia, tal hora, e tem que dar essa permissão. Se vamos usar uma sala, precisamos de ter certeza da logística, né, da infraestrutura, se pode ser usada aquela sala. Então, temos um termo de parceria que precisa de ser assinado, precisa de ser acordado, né? Também parcerias externas, muito bem-vindas. Então, também precisa de ter esse mesmo termo de aceite, que é o anexo 2, onde eles vão colocar de que forma eles irão participar. Agora, quando tem parceiros que vai envolver recursos financeiros, aí às vezes precisa de ter um convênio. Aí já é uma outra questão, né? Tem um outro setor dentro da Pró-Reitoria de Extensão que você pode conversar sobre esse assunto, que é com a funcionária que chama Júnia. Recursos humanos. Gente, no recursos humanos, não precisa de aparecer o coordenador, ele já apareceu lá no início, nos dados gerais. Então, nos recursos humanos, nós vamos colocar a participação de outros professores que precisam de ter horas, não podemos esquecer disso, e tem que ter, né, o termo, o aceite daquele curso, cedendo uma hora para aquele, no mínimo uma hora para aquele professor. Funcionários técnicos administrativos também precisam de ter a sessão, né, da participação dele, do chefe, né, do setor onde ele trabalha. Número de extensionistas, a carga horária, se vai ser remunerado de bolsa ou não, né? Vai ter também as informações da seleção ampliada que você vai ter que preencher. Lá está muito claro o que você tem que colocar, as atividades, os pré-requisitos. Também os números de alunos vinculados às disciplinas de extensão que vão participar. E também sobre o voluntário externo, né? Você vai colocar alguns dados dele para submeter esse projeto.
Nós temos também depois as atividades que deverão ser relacionadas, lembrando que elas têm que ser coerentes com os objetivos específicos, tem que atender a todos eles. Você vai listar, detalhar e indicar quem vai ser as pessoas que vão executar. É a equipe, é os extensionistas, é o parceiro, né, é o coordenador. O cronograma também, você vai marcar os meses aonde vão ser, quando serão executadas essas atividades. Então, está muito claro lá. Vocês só têm que lembrar que tem que obedecer à vigência do projeto. Orçamento. Os recursos financeiros vão ser distribuídos nas rubricas de forma a viabilizar o desenvolvimento do seu projeto. Mas cuidado, no nosso edital, lá fala quais são os itens financiáveis e quais são os itens que não são financiáveis. Então, você tem que olhar direitinho para você colocar apenas aqueles que a PUC financia. E depois nós temos os resultados finais esperados, que você deverá relatar, né, apresentar quais são as expectativas, né, dos resultados que você espera, tanto do aluno, como do professor, como da comunidade, dos beneficiários, né, da própria PUC. Você também vai colocar, todos eles têm que estar relacionados, né, com os objetivos que você colocou para o seu projeto. Você também deve citar, nesse momento, né, os produtos acadêmicos que você deseja, né, que serão executados. Né. Às vezes você vai produzir uma cartilha, vai produzir um vídeo, né, um artigo, um seminário. Então, a gente tem também, nesse espaço, você também pode estar relatando sobre isso. E, por fim, está quase chegando ao fim, eu disse, né, nós temos as referências. Né, nós vamos inserir todo o material que você realmente abordou dentro do escopo do projeto. Né, eu vejo que alguns professores colocam várias referências que às vezes nem foram abordadas. Às vezes pode ter sido alguma referência interessante, mas não foi nem abordada, então não há necessidade disso. Você deve abordar apenas aqueles documentos, textos, artigos que foram citados no seu texto, lembrando de respeitar as normas da BNT. Bom, nós vamos deixar aqui também o nosso contato, né? Aqui é o contato do setor de programas e projetos. Nós temos a funcionária Denise, que trabalha nesse setor, que muitos, né, que já estão envolvidos com o projeto já conhecem. E nós temos aqui o nosso e-mail, projetosproex@pucminas.br, o telefone 3319-4558, e vocês podem também mandar mensagem para mim, né? Estou deixando aqui o meu celular, o WhatsApp, que vocês podem estar entrando em contato comigo. Eu estou na Pró-Reitoria de Extensão vários dias à tarde, então vocês podem agendar comigo uma vinda, a gente pode conversar, podemos trocar ideias, né? Posso esclarecer alguma coisa que você, às vezes, ainda ficou com dúvida, e esse guia, né, vai ser enviado, vai estar no card lá para vocês, né, e também nós temos, né, o próprio edital, ele já traz muito esclarecimento, mas qualquer coisa que vocês precisarem, estaremos à disposição. O nosso desejo é que o seu projeto seja aprovado e que as ações sejam executadas e que muitas pessoas sejam beneficiadas, né, por aquele saber que a gente tem construído aqui dentro da universidade. Obrigada.